Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Nesta igreja se ouve a voz de Deus. Aqui não é a voz do pastor, aqui não é a voz de uma convenção, não é a voz de um concílio, não é a voz da psicologia, não é a voz da lógica, não é a voz do achismo, não é a voz das doutrinas. Então vamos orar para que o Senhor nos faça compreender a sua palavra, o seu ensinamento. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, assim como o Senhor falou ao povo de Israel naquela ocasião, o Senhor continua falando conosco hoje. O Senhor continua propondo a nós, o teu povo, a nós, os teus filhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. O Senhor diz que essa é uma escolha nossa e que nós devemos escolher a vida para que vivamos nós e toda a nossa descendência, amando o Senhor, dando ouvidos à tua voz, obedecendo os teus decretos, os teus mandamentos, se apegando ao Senhor cada dia mais. É disto que depende a nossa vida, é disto que depende a nossa longevidade. E nessa noite, Senhor, nós queremos aprender um pouco mais da tua palavra, queremos aprender um pouco mais da tua verdade, queremos galgar um degrauzinho a mais nessa subida rumo ao conhecimento pleno de Deus. Fala a tua igreja, fala ao teu povo, usa-me como teu pastor, como teu servo, como teu escolhido, como teu eleito, como anjo desse ministério. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade. E que tudo, Senhor, falado desse altar, desse púlpito, seja para a tua honra, para a tua glória e para o louvor do teu santo nome, e para o amadurecimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, todos nós sabemos, nós que já temos uma longa caminhada através do conhecimento da palavra de Deus, através do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que o homem, ele não tem o direito de escolher se ele quer Deus, se ele não quer Deus. Nós já sabemos que não é o homem que decide se aceita Jesus, se não aceita Jesus, até porque Jesus não é cafezinho para estar sendo oferecido, aceita, 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 e as pessoas decidem se querem ou se não querem, se aceita ou se não aceita. Não, a Bíblia diz num português claro que foi o Senhor Jesus quem nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Amém? Então veja, mesmo nós sendo escolhidos de Deus, mesmo nós sabendo que somos salvos por Ele, mesmo nós tendo absoluta certeza, absoluta convicção que nós somos propriedade exclusiva de Deus, olha o que é que Deus faz. Deus nos dá o direito, está aqui, ó, de escolher o tipo de vida que nós viveremos nesse mundo. Olha como Deus é maravilhoso, é espetacular. Deus nos dá o direito de escolher. Por isso que eu sempre digo, irmãos, a nossa vida é cheia de escolhas. A tua vida é cheia de escolha. Olha, e são as nossas escolhas
que na maioria das vezes vão determinar as nossas vitórias e as nossas derrotas. São as nossas escolhas, são as tuas escolhas que vão determinar as tuas alegrias e as tuas tristezas. Dependendo das escolhas que nós fizermos, ou nós viveremos em paz, ou nós viveremos em conflito, ou nós viveremos nas trevas, ou nós viveremos na luz, ou nós viveremos com o bem, ou nós viveremos com o mal. Tudo depende das escolhas. E quem é que faz essas escolhas? Nós. Não estou falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio não tem. Livre-arbítrio é dizer que o homem tem o direito de escolher tudo sem depender de ninguém e sem depender de nenhum senhor. Isso aí o homem não tem. Por isso que a salvação não depende do homem. A salvação depende de Deus. Diga, de Deus. Então, em última análise, a escolha que nós fizermos é que vão nos conduzir, como ele diz aqui em Deuteronômio, ou à vida ou à morte. E quando eu digo morte, quando Deus fala aqui, através de Moisés, de morte, não é morte do espírito, não é morte eterna, porque isso não somos nós que decidimos. O Senhor decidiu nos salvar, Ele nos deu vida eterna. Eterna significa o quê? Sem fim, né? Eterna, não acaba nunca. Nós que somos de Deus, já temos a vida eterna. Então aqui não está falando de vida eterna. Quando ele fala de morte, ele está falando da morte física, mas não apenas de morte física, porque há muita gente aí que está vivo fisicamente, mas estão mortos psicologicamente, estão mortos emocionalmente, estão mortos financeiramente. Existe um monte de gente assim. Você pode até dizer, olha, fulano é um morto-vivo, né? Ele está vivo fisicamente, ele anda, ele enxerga, mas na verdade está morto. Na verdade está morto. Quantas pessoas há que já não tem mais no coração delas aquela energia para transmitir ou para receber afeto, não tem mais energia para dar carinho, para receber carinho, para exercer a fraternidade, para dar o carinho necessário que o filho está precisando, que a família está precisando, que os amigos estão precisando, porque estão mortos, absolutamente mortos. Fisicamente está vivo, anda para um lado, anda para o outro, mas na realidade estão mortos. Então, a verdade é que todos os dias nós fazemos escolha, todos os dias. Por exemplo, você escolheu nessa noite estar aqui na igreja. Foi você que escolheu. Talvez você tenha enfrentado muitas dificuldades para chegar aqui, talvez tenham se levantado barreiras, talvez enfrentou desafios, talvez as tentações desse mundo, né, que tentam afastar você do caminho da igreja, talvez um amigo que disse, não, falta a igreja hoje, tem um aniversário para a gente ir, não, olha, deixa o teu culto para outro dia, vamos lá para o shopping, olha, hoje vai ter um churrasco, hoje vai ter isso, talvez a tua própria família. Mas, se você está aqui, é porque você escolheu estar aqui. Diga graças a Deus por isso. Quer ver outra coisa? Você hoje escolheu o que é que você almoçou. Eu escolhi. Rodrigo chegou para mim e disse, pastor, já liguei para as quentinhas. Ai, que quentinha. Ah, Jesus, tá bom. Tem isso, isso e isso. Eu digo, qual é o menos ruim? Menos ruim, então pede isso aí para a gente. Eu escolhi, né? Você escolheu para quem telefonar. Foi você que escolheu. Então, a Bíblia mostra, a Bíblia Sagrada, que todos nós, irmãos, temos muitas opções na vida. Eu tenho, você tem, nós temos. Você concorda? Sim ou não? Todos nós temos muitos caminhos. Temos, ao longo do nosso caminho, nós encontramos muitas bifurcações, muitas encruzilhadas. Nós ouvimos muitas sugestões, muitas indicações. E tudo isso acaba levando todos nós a fazer escolha, a exercer preferência, a optar por alguma coisa, a decidir, a preferir. Então,
existem situações bíblicas, eu vou mostrar para você, que as escolhas foram praticadas, que as escolhas foram exercidas por pessoas, e quando as pessoas exerceram essa escolha bem, elas tiveram uma vida excelente. Quando elas escolheram mal, elas tiveram uma vida fracassada. Por exemplo, é o exemplo que eu vou trazer para a igreja essa noite. Abraão e Ló, o sobrinho dele. Tio e sobrinho saíram de Ur dos Caldeus, caminharam juntos, progrediram juntos, eles se tornaram conhecidos em toda a terra, em toda a região onde eles peregrinavam juntos. Eles conseguiram juntar um grande patrimônio juntos, mas teve um dia que começou a haver problemas e eles tiveram que se separar. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Abra em Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 em diante. Então diz assim o texto: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem junto, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus habitavam essa terra. Então disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Olha que coisa interessante, né? A necessidade os uniu. A necessidade de enfrentar o desconhecido, a necessidade de ter prosperidade os uniu. Mas a grande prosperidade os separou. Não é interessante isso aqui? Surge problema entre os dois, há um racha, há uma divisão, e há uma necessidade de se fazer uma escolha. E essa responsabilidade de fazer a escolha cai sobre os ombros de quem? Os ombros de Ló. Ló é que vai escolher. Abraão diz: olha, o negócio é o seguinte, meu sobrinho, vem cá. Já está havendo problemas, os teus pastores estão se desentendendo com os meus, daqui a pouco somos nós que vamos se desentender, só que nós somos parentes muito chegados, e não é bom que aconteça isso. Então venha cá. Você está vendo aí toda essa terra? Olhe para ela. Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher ir para o leste, eu vou para o oeste. A escolha é sua. Está vendo como se tem que fazer escolha na vida? Aqui foi Ló. Abraão, na verdade, está dizendo: meu sobrinho Ló, o que eu quero, na verdade, é paz. Eu quero harmonia, eu quero sossego na minha vida, eu quero tranquilidade. Eu quero viver a vida como Deus quer que eu viva. Eu não quero aborrecimento, eu não quero problemas, eu não quero uma vida de conflito, eu não quero uma vida de estresse. Então eu prefiro me separar de você, e eu prefiro que você tome a escolha que você quiser tomar. Aqui, olha, no versículo 10, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Levantou Ló os olhos
e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, muita água, água e abundância, a vegetação verde, né? Uma coisa maravilhosa. Antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, né? Era como o jardim do Senhor, era como a terra do Egito, era como quem vai para Zoar. Ló olhou para aquilo, viu aquela maravilha, viu aquela beleza, se encantou com a terra, escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E aí se separaram tio e sobrinho. Olha, irmãos, nessa escolha aqui feita por Ló, diante de Abraão e diante de Deus, nós podemos dizer com toda a certeza, com toda a convicção, que Abraão representou a fé em Deus. Aqui, ó. Esse homem representa os eleitos de Deus. Ló representa a dúvida. Ló olha para um lado, Ló olha para o outro, ele avalia, ele pesa os prós e os contras, ele analisa tudo. Abraão não. Abraão disse, não vou analisar nada. Eu não vou olhar para nada. Escolha, meu sobrinho. Pode escolher. A escolha que você fizer, para mim está tudo certo. Em outras palavras, Abraão estava dizendo, eu confio em Deus. Se eu for para a esquerda, Deus me abençoa. Se eu for para a direita, Deus me abençoa. Então você pode escolher à vontade. Aqui. Abraão, nesse episódio, representa a plena e total confiança em Deus. Ló representa a plena e total confiança naquilo que os olhos veem, nas coisas naturais. Por quê? Ao olhar para o norte e ver lá o Vale do Jordão, tudo muito bonito, muito verde, muita água, Ló olha e, baseado no que ele estava vendo, baseado nesses critérios, que são critérios circunstanciais, ele faz a sua escolha. Não, eu vou para ali. Eu vou para aquele lado lá. Aquele ali não, ali tem deserto, ali tem muita areia. Ali eu vou me dar mal com o meu rebanho. Mas Abraão aqui representa a obediência, a confiança plena, o viver por fé na palavra. Ló, a conveniência. Você já viu como tem gente que só toma decisões por conveniência própria? Quantas vezes nós tomamos decisões na vida baseadas somente na conveniência? Tem gente que adora tomar decisão baseada na lei de Gerson. Lembra da lei de Gerson? O que é a lei de Gerson, hein? Vocês não sabem disso? Levar vantagem em tudo, né? Todo mundo no Brasil tem que saber disso. Houve uma época quando o Gerson era o jogador da seleção brasileira de futebol, né? Porque vocês são tudo muito novos, né? Eu é que parece que estou um pouco velhinho, 53 anos, ficou todo mundo olhando para mim assim, quem é Gerson? Quem é Gerson? Um olhou para o outro assim, pastor, o senhor está trazendo troço do tempo do seu bisavô. Talvez. E havia uma propaganda na televisão, onde ele falava não sei o que, ele dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. Aí criou-se no Brasil esse slogan, a lei de Gerson. Gente que só quer levar vantagem em tudo, né? É aquela pessoa que quer tirar vantagem de todas as circunstâncias. E quando uma pessoa age dessa maneira, ela normalmente não costuma ouvir conselhos. Ela não dá ouvidos a ninguém. Ela vai pela sua intuição. Mas a palavra de Deus, que é sábia, que é a verdade, ela diz o quê? Que na multidão dos conselhos é que nós encontramos a sabedoria. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, às vezes, irmãos, nós nos deixamos levar, todos nós, pelo fascínio daquilo que os nossos olhos veem. Nós nos deixamos levar pelas nossas conveniências. Em cima disso, fazemos as nossas escolhas. Agora, sabe qual é o problema? É que quando nós fazemos as nossas escolhas, sejam elas certas, sejam elas erradas, o resultado dessas escolhas só vão se manifestar lá na frente. Só lá na frente é que você vai saber se escolheu certo ou se escolheu errado. Então aqui, olha, Abraão dá um exemplo de como é que
todo cristão deve fazer quando ele se vê, por algum motivo, envolvidos em disputas por coisas materiais. Está aqui o exemplo. O que ele fez? Ele resolveu ser um pacificador. Ele podia ter tomado outra atitude. Não, eu vou ser um encrenqueiro, eu vou criar um caso, eu sou Abraão, eu sou o tio, ele é o sobrinho, quem manda aqui sou eu, agora a coisa vai pegar fogo, não abro mão dos meus direitos. Não podia? Ele disse, não, eu sou um eleito de Deus, eu não sou um briguento, eu não sou um encrenqueiro, eu sou um pacificador. Todo filho de Deus, irmão, tem que ser um pacificador por natureza. Então ele foi um pacificador. Não houve brigas. O que diz lá em Amós, capítulo 3, deixa eu ver. Vamos lá. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Deus diz assim através do profeta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Nós temos um ditado popular no nosso país que diz assim: quando dois quer, quando um não quer, dois não brigam. Para haver uma briga, tem que os dois querer briga. Aqui, ó. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não, tem que separar. O interessante, sabe o que é? É que muito mais triste, muito mais degradante, muito mais penoso do que a separação de tio e sobrinho, de dois parentes chegados, foi que essa separação foi testemunhada pelas pessoas ímpias que habitavam aquela região. Pastor, as pessoas ímpias? Deixa eu te mostrar. Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Já imaginou? A turma ímpia, os povos pagãos, olhando e dizendo: olha lá, olha o Abraão de Deus, olha lá, olha a contenda, olha os dois se separando, olha os dois se dividindo. Irmãos, se tem uma coisa que denigre o nome do Senhor Jesus Cristo, é quando há conflito entre irmãos. É quando há conflito, estou falando de irmãos na fé, estou falando de irmão em Cristo, viu, principalmente. Por isso, que quando Jesus fazia a sua oração, Jesus orava para que o seu povo fosse um. Vamos ver, deixa eu mostrar para ti, por favor, João, livro de João, capítulo 17, oração sacerdotal, versículo 20 em diante. Olha o que Jesus fala na sua oração ao Pai: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do óleo ungido. Não? Desculpa. Por intermédio da fogueira santa, do sal grosso, do copo com água na frente do rádio. E tem gente que diz assim: não, depois que eu botei o copo com água, não é que eu me converti? Se converteu a quem? O copo com água? Porque só se pode se converter a Deus através da palavra, está aqui, ó. Através daqueles que vierem a crer em ti, que era crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Você vê? Isso é agradável a Deus, irmãos. Deus abomina quando há discórdia entre irmãos. Deus abomina isso. E quantas vezes você vê isso dentro de uma mesma igreja, dentro de uma mesma denominação? Disse-me disse,
Fulano não fala com cicrano, fulano não fala com beltrano, fulano vira a cara para cicrano, o outro não gosta não sei de quê. Olha, Deus abomina isso aqui. Ele quer que todos nós sejamos um povo uno, unidos, um só propósito, um só espírito. No Salmo 133, Salmo 133, versículo 1 em diante, olha como Deus expressa isso aqui também. Ó, como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Quer dizer que Deus se agrada em ver que os irmãos vivem em união. Bom, então veja, Ló tinha o coração todo focado nos bens materiais. Ele era o tempo todo focado na riqueza. É como aquela pessoa, sabe, que por mais que ela tenha, por mais que ela ganhe, por mais que ela possua, ela tem um apetite insaciável. Ela quer cada vez ter mais, cada vez ter mais, cada vez ter mais, cada vez ter mais. E quando a pessoa é assim, ela acaba tomando decisões erradas. Olha, toda avareza, toda cobiça, todo desejo exacerbado por riqueza, por bens materiais, acaba levando a pessoa a todo tipo de mal. Por exemplo, Paulo falou isso a Timóteo. Deixa eu mostrar a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Paulo foi direto na ferida, ele foi contundente, ele foi objetivo. Ele diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Dinheiro não faz mal nenhum. Alguém aqui vive sem dinheiro? Alguém aqui passa sem dinheiro? Alguém aqui detesta dinheiro? Se detesta, manda para mim que eu gosto. Não é sério? Não é? Então, não é o dinheiro, não. É o amor do dinheiro, o apego à riqueza. O que acontece? É raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Como é que isso acontece, pastor? Quantas pessoas você conhece que no afã de conseguir mais dinheiro fazem coisas tremendas? Por exemplo, mentem, são capazes de mentir. Provérbios diz isso. Vamos lá, em Provérbios, capítulo 21. Provérbio 21, versículo 6. Olha aqui só. Deus diz assim: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Uma pessoa que usa da mentira, usa da falsidade para adquirir riqueza, adquirir dinheiro, tá aqui. O que acontece com essa pessoa? É vaidade e é laço mortal. Vai sofrer consequências desastrosas, né? Pessoas que querem a todo custo obter bens materiais, têm amor pela riqueza, elas não pensam duas vezes em usarem de meios desonestos para enriquecer, não pensam. Você quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Provérbio 28. Provérbios, capítulo 28, versículo 8. Olha só. Usam de meio desonesto, eu falei, né? O que aumenta os seus bens, com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Quer dizer que uma pessoa de Deus não pode tentar aumentar os seus bens, tentar aumentar o seu patrimônio, tentar aumentar os seus bens materiais com juros e ganância. Você sabe o que é uma pessoa de Deus
vê um irmão passando um aperto. Aí o irmão diz assim: poxa, fulano, eu estou num aperto nessa quinzena. Como eu estava precisando de alguém que me prestasse R$500 por 15 dias. Aí você tem o dinheiro, está guardado lá no banco direitinho, uma economia qualquer. Aí você diz: olha, é o seguinte, eu te empresto 10%, quer? 10%? Viu? E tem gente que dá mente. Olha, eu não tenho não, mas eu conheço um agiota que tem. Mas o agiota é ele. Está aqui, ó. Terrível, né? O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta para aquele que se compadece do pobre, para aquele que não faz nada disso. Amanhã Deus toma tudo e dá para o outro. Aí de repente você vê uma pessoa que tinha muito passar a não ter nada. Às vezes nesse afã de ganhar dinheiro, de obter riqueza, maltrata os outros. Volta um pouco atrás no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 16. Agora diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Uma pessoa de Deus não pode oprimir o pobre para poder se enriquecer. Como é que uma pessoa de Deus pode fazer isso, pastor? Vou dar um exemplo. A pessoa tem uma empresa, um comércio, aí ela tem de lucro no mês R$10.000 de lucro. E ela tem alguns empregados, e ela paga salário mínimo a esses empregados. Aí quando sai na televisão assim, o governo aumentou o salário mínimo em R$15. R$15 de aumento, ó. Aí ela disse: isso é uma pouca vergonha. Não sei como é que pode uma coisa dessa. Como é que uma pessoa vive com um salário desse? O governo devia aumentar para 800, dobrar. Ué, mas nada impede que ele dobre. Por que ele não dobra? Porque está mentindo, é hipocrisia. Está falando da boca para fora. Está jogando a culpa no governo, a culpa é dele. Ele é livre para dar o salário que ele queira. Ele podia dobrar, ao invés dele ganhar 10.000, passar a ganhar 6. Mas ele não disse: não, mexer no meu, olha o dedinho, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Se o governo der, eu aumento os preços, então fica elas por elas. Mas diminuir meu lucro, de jeito nenhum. Quer dizer que ele explora o trabalhador, sabendo que está explorando, para obter um maior lucro. Quem é de Deus não pode usar isso aqui, meu irmão. Amém? Bom, então, meus irmãos, eu disse ainda há pouco que Abraão, nesse episódio aqui, ele nos dá o exemplo de como os cristãos, todos os cristãos, devem proceder na hora que enfrentar conflitos. Todos nós enfrentamos conflitos na vida. Todos nós. Às vezes conflito com a família, às vezes com os amigos, às vezes com o patrão, às vezes como empregado. Bom, de várias formas e maneiras. Então, Abraão, como tio de Ló, Abraão, como líder espiritual daquele povo, ele tinha todo o direito de decidir aquela questão, chamar o sobrinho e dizer: olha, vem cá, Ló, já decidi a parada, a minha decisão é essa, você vai para ali e eu vou para cá. Acabou a história. Tinha esse direito ou não tinha esse direito? Tinha ou não tinha, irmãos? Mas é interessante, né? Abraão vem e disse: não, vem cá, meu sobrinho, decida você primeiro. O que você decidir está bom para mim. Quer dizer que esse homem aqui, sem nunca ter lido nenhuma das epístolas de Paulo, ele acabou agindo, já nesse tempo aqui, exatamente da mesma maneira que o apóstolo ensinou a igreja para a igreja agir. Você quer ver só? Abra em Romanos capítulo 12. Isso é muito interessante, né? E tem gente que ouve todo dia e não age de acordo com o que está ouvindo, né? Age o contrário. Esse homem nunca viu Paulo pregar, nunca recebeu de Paulo uma epístola, mas ele já agia da maneira que Paulo mandou, que Deus mandou Paulo ensinar a igreja a proceder. Romanos capítulo 12, versículo 10.
Vamos lá. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é amor fraternal, hein? Hã? Não entendi. Fala alto, gente. Amor de irmão. Amor de irmão, amor fraterno. Fraternalmente. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Quer dizer que uma pessoa que é verdadeiramente espiritual, ela jamais vai entrar em conflito com outro irmão. Pelo contrário, está aqui, ó. Às vezes ela está toda cheia de direito. Ela tem direito naquele conflito. Mas ela não exige os seus direitos. Pelo contrário, ao invés dela insistir nos seus direitos, ela cede os seus direitos para aquela outra pessoa e cede de boa vontade. Mas ela não entra em conflito. Não é o que ele está dizendo aqui? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu prefiro te honrar, mesmo que eu tenha o direito de ser honrado. Eu prefiro que você seja honrado no meu lugar. Mas não vamos brigar. Pastor, mas o senhor está cheio de direitos. Não, eu prefiro que ele seja honrado do que eu entrar em conflito com ele. Mas o direito é seu, mas eu estou cedendo para ele. Não vamos brigar. Não vamos ficar nos degladiando aqui. Né? Interessante, não? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Agora o apóstolo diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A mesma coisa. Não tenha cada um em vista somente aquilo que é seu direito, mas tenha muito mais em vista o direito do outro. Mesmo que você tenha que ceder o teu direito. Que atitude de cristão, hein? É difícil, não? Encontrar pessoas assim, né? Não, mas é meu direito. Não, mas eu estou no meu direito. E quando eu estou no meu direito, eu rodo a baiana. Estamos falando entre irmãos. Não é para dar uma de bobo lá fora e deixar os outros pisar em você, não. Viu? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, irmãos, Abraão, ele viveu pela fé. E não por aquilo que os seus olhos viam. Qualquer que fosse a decisão que Ló tomasse. Abraão não estava preocupado com o futuro dele. Abraão não estava preocupado com o que ia sobrar para ele. Por quê? Porque Abraão sabia que tudo, absolutamente tudo, estava debaixo do controle soberano de Deus. Amém? Por exemplo, é uma decisão sábia. As pessoas tomaram a decisão de, na hora que o pastor está pregando, não conversarem, não ficarem rindo. É uma sábia decisão, ou não é? Hein? É. Porque às vezes o pastor olha daqui e um ri, e o outro cochicha no ouvido, e vai... E eu digo... Eu fico procurando qual o motivo da graça. Eu fico procurando qual o motivo do riso. Eu digo, será que alguém veio com nariz de palhaço para a igreja? Será que entrou alguém aqui que fez pipi nas calças? Porque na hora de uma pregação, gente rindo. Ou vocês pensam que eu não vejo tudo daqui? Então começa a tomar essa decisão, viu? Escolha ter um comportamento sério na hora que Deus fala. Tá bom? Então ele sabia, estava convicto que Deus estava no controle de tudo. Eu digo sempre assim, olha, Abraão, irmãos, ele nunca leu o livro de Mateus. Quando Jesus fez o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas mesmo sem ter lido, ele foi lá e colocou em prática. Vamos ler? Eu falei Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha como ele fez isso aqui. Ele fez exatamente isso aqui que Jesus foi ensinar lá na frente. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Então Abraão sabia que Deus estava no controle de tudo. Por isso, ele levantou os olhos para Deus. Ló, o sobrinho, ao invés de levantar os olhos para o céu, levantou os olhos e olhou para onde? Para o Jordão. Olhou para o Jordão, não, ali é maravilhoso. Abraão levantou os olhos aos céus. Deixa eu voltar. Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Para você ver que foi assim mesmo. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Você está vendo? Agora sabe o que eu acho interessante aqui? Tanto Ló como Abraão tinham acabado de sair do Egito. E você sabe que no Egito eles tiveram sérios problemas. Eu preguei na quinzena passada sobre isso aqui. Mas olha que coisa interessante. Apesar dos dois terem saído do Egito, a gente vê aqui que o grave problema de Ló é que o Egito nunca saiu de dentro dele. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuou dentro dele. O Egito é esse mundo aí fora. São as coisas erradas do mundo. São os conceitos errados desse mundo. Isso nunca saiu de dentro desse homem aqui. Já os olhos de Abraão estavam voltados para a cidade santa de Deus. Os olhos desse homem aqui fez com que ele olhasse para o futuro, fez com que ele olhasse para as coisas espirituais. Ele caminhou junto com Deus até herdar as bênçãos que eram seu direito. Ele olhou para o espiritual, ele olhou para o futuro, ele olhou para a eternidade. Ele disse: não, isso aqui é de passagem, isso aqui é muito rápido, não estou preocupado com aqui, eu estou preocupado é com lá. Eu estou preocupado é com lá na frente, não é aqui. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 em diante, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Você vê. Se todo mundo obedecesse, hein? Se todo mundo obedecesse quando Deus manda não deixar de congregar, não ia ter lugar nessa igreja para o culto. Iam ter que mandar fabricar mais bancos. Não é verdade? Mas Abraão, quando chamado por Deus, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que Abraão, ele ansiava pelo mundo vindouro, pelo novo céu, pela nova terra. Já os olhos de Ló estavam voltados para onde? Para as cidades terrenas. Abraão disse: não, eu quero uma cidade espiritual. Eu quero um mundo espiritual. Não é esse mundo aqui que eu quero. Então Ló tinha os olhos voltados para as cidades do mundo. Ele obteve sucesso, mas junto com o sucesso que esse rapaz aqui obteve, veio a falência espiritual, e ele teve um fim trágico, como muitos têm tido aí nesse mundo. E é muito interessante quando você presta atenção no relato bíblico, é que em nenhum momento nós vemos aqui na Bíblia, por exemplo, Ló construindo um altar, como Abraão sempre construía. Em nenhum momento nós vemos aqui na Bíblia Ló invocando o nome do Senhor, como o tio dele invocava. Pelo contrário, esse homem aqui olhou para Sodoma e disse: maravilha, mas rapaz, olha, a turma que está lá não presta. É o pior tipo de gente que tem. Eu quero lá saber, eu quero saber que tem muita água, eu quero saber que está tudo verde, eu quero ir para lá. E partiu imediatamente. Depois fixou residência, né? Na verdade, esse homem aqui, ele partiu para o mundo e virou as costas para Deus. Quantas pessoas fazem isso? Quantos? Olha e diz: não, mas ali dá dinheiro. Não, mas ali é errado. Você não deve fazer isso. Não, mas ali eu vou ficar rico.
Não, ali eu vou ter condição de comprar minha casa própria. Não, mas eu fazendo isso, eu vou comprar meu carro. Pode até comprar a casa própria, pode até comprar o carro, pode. Pode ter um grande sucesso. Seja na desonestidade que for. Mas a tua vida espiritual vai à falência e o teu fim será trágico. Agora, depois que Ló tomou a decisão errada, depois que Ló partiu, Abraão teve outro encontro com Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Volta lá. Gênesis capítulo 13. Versículo 14 em diante. Posso ler? Então vou ler. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Interessante, né? Ló havia levantado os olhos e visto o que é que o mundo tinha para oferecer para ele. Ele olhou, olha, o mundo me oferece tudo aquilo ali. Olhou e viu o que o mundo tinha a oferecer. Aí Deus vem e diz: Abraão, vem cá, meu filho. Levanta os olhos para o céu. Veja o que eu, o teu Deus, tenho para te dar. Aqui. Ló escolheu um pedaço de terra que acabou perdendo lá na frente. Perdeu tudo. Mas Deus deu a esse homem aqui, Abraão, toda a terra, toda, que ainda hoje pertence a Abraão e a toda a sua descendência. Aleluia. Quem é que vai herdar essa terra? Nós. E os outros? Lançados no inferno. E o que é pior, o que é melhor, ainda vão herdar tudo novo. Deus fará novo céu e nova terra, e diz: é de Abraão e da sua descendência daqui, ó. Quer dizer, Ló escolheu para ele aquilo que ele desejava ter, as terras que ele desejava ter. Abraão não. Abraão, ele recebeu as terras que Deus desejava que ele tivesse. É diferente, completamente diferente. Aqui no versículo 14, ó, Deus diz assim: Abraão, ergue os olhos e olha. Diz: perfeitamente, Senhor. Aí no versículo 17 diz: levanta-te, percorre toda essa terra, para a direita, para a esquerda, para onde você for, porque toda ela eu te darei, toda ela é tua. Então aqui nesses dois homens, Abraão e Ló, nós vemos duas escolhas. Uma escolha certa e uma escolha errada. E nós vemos na vida de um e na vida de outro as consequências. Está aqui. As consequências das suas escolhas. É assim com a tua vida, é assim com a minha vida. A nossa vida nesse mundo, a nossa vida nesse corpo de carne, sempre será consequência das nossas escolhas. Se você escolher certo, nós vamos olhar e a tua vida vai estar abençoada por Deus. Você vai estar prosperando. Deus vai estar derramando sobre a tua vida bênçãos sem medidas. Se você escolher errado, a gente vai olhar para a tua vida e vai dizer: caramba, tudo errado. Olha, até o que tem está perdendo. Como é que pode? E o pior é que os ímpios lá fora não sabem disso, ainda bota a culpa em Deus, né? Cadê Deus? Como é que está na igreja e Deus não está fazendo? Como é que pode? Como é que não pode? Porque fez escolhas erradas. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar nessa noite por pessoas que estão aqui e que precisam fazer uma escolha, precisam urgentemente tomar uma decisão. Eu quero orar por pessoas que talvez já tenham feito essa escolha
mas sentem na sua consciência que fizeram a escolha errada. Estão dizendo: Senhor, eu escolhi errado, eu quero consertar o meu erro. Eu quero recuar, eu quero voltar atrás, né? Para eu poder caminhar certo. Fique de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, eleve o teu pensamento ao alto.